Bom dia, gente. Hoje é domingo, hoje é Dia dos Pais e eu gostaria muito de falar com vocês sobre uma coisa que veio na minha cabeça e o meu coração e eu preciso falar sobre isso. E antes de eu falar sobre o que eu estou pensando, eu gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais a todos e gostaria de dizer também que pai é quem cria, não é quem faz. Em todas as pessoas que exercem o papel de pai, seja homens, seja mulheres, todos são pais perante Deus. Que dê educação, que dê saúde, que dê amor, principalmente amor. Mas eu gostaria de ler um texto da Bíblia antes de falar o que eu penso e antes de falar o que está no meu coração. Então vamos ao texto. É um texto de Eclesiastes 3:16 até o 22. Fiquem atentos, preste atenção na leitura, preste atenção, pense na vida, pense no que está acontecendo no nosso mundo, pense no que está acontecendo no nosso país e veja o que a gente pode mudar. O Eclesiastes diz assim: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus o prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais, porque o que sucede ao filho dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego da vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo na terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será dele depois? Então, gente, o que eles estão dizendo aqui, o eclesiástico está dizendo aqui, é que nós estamos vivendo um momento, nos últimos 2 anos, o nosso país virou uma bagunça, o nosso povo teve que mostrar a cara. Hoje nós temos uma sociedade dividida por pessoas que não têm complacência, que não têm misericórdia. Se você pegar essas pessoas, um pouquinho de poder, essas pessoas já usam esse poder para fazer maldade para as pessoas. Você vê hoje a polícia quando invade um lugar de pobre, eles pisam na garganta, eles não estão nem aí, porque eles se sentem poderosos, aquela farda dá um poder para eles, mas isso não é poder, isso é baixa autoestima. São pessoas que não têm amor próprio, não têm respeito pelos outros, não têm respeito pela sua própria família. Se ele não é um bom policial, ele não é um bom marido, ele não foi um bom filho, ele nunca vai ser um bom policial. Isso eu estou dando referência de um policial, mas existem outras pessoas. Todas as pessoas, se você der poder para ela, você vai ver a reação que ela tem. Porque nós vivemos numa situação de muita baixa autoestima, nós vivemos muito deprimido, muito para baixo, e qualquer noção de poder, a gente quer humilhar as pessoas. Hoje em dia, qualquer coisa a gente mostra o tom da pele, como se ser branco fosse diferente de ser negro, de ser amarelo, de ser vermelho. Nós somos todos filhos de Deus, tá? Nós vamos morrer igual, nós vamos virar pó. Não existe diferença para Deus o tipo de pessoa que a gente é. A gente não é o que a gente é. A gente é o que a gente tem na alma. A gente não precisa ter para ser. A gente precisa ser para ter. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, gente. A sociedade mostrou a cara. E isso é muito importante, porque isso traz mudança, traz discussão. Ah, a pandemia, hoje às vezes eu ouço as pessoas dizer, que vamos esquecer que 2020 desistiu, que 2020 aconteceu. Não, a gente não pode esquecer. 2020 está sendo uma grande revelação para a humanidade, uma grande transformação. Não que as pessoas vão ficar boazinhas em 2020 por causa da pandemia, pelo contrário, as pessoas estão mostrando quem são realmente.
As pessoas não têm empatia, as pessoas não estão preocupadas se elas vão contaminar outra, as pessoas estão preocupadas com o próprio umbigo. E você sabe que toda construção ela tem que desmoronar para ser reconstruída. E eu quero dizer, eu quero mostrar uma coisa para você ver que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Os olhos de Deus são diferentes dos nossos. Deus ele não está nem aí para sua força, para o seu poder. Deus está aí para sua alma. Então houve um momento em que Saul governava o mundo, governava o povo de Israel. E Saul ele pecou contra Deus. Ele começou a sua idolatria, ele começou a sacrificar para outros deuses porque ele virou um déspota, ele queria poder. E Deus se ressentiu disso. E Deus enviou Samuel para achar um outro rei na casa de Jessé. Deus falou para Samuel: vai na casa de Jessé porque você vai ungir um outro rei. E quando Jessé chegou, quando Samuel chegou na casa de Jessé, quando ele viu os filhos de Jessé, ele falou assim: não, é esse que vai ser o rei. E a cada um que ele tentava escolher, Deus falava: não, não é esse. Quando chegou no último filho, Samuel falou para Jessé: mas você só tem esses filhos? Não tem mais um? Ele falou: ah, tem o Davi que está ali pastoreando, mas ele é uma criança, ele não tem nem sabedoria. Mas vai chamar ele, porque Deus quer que teste todos. E ali existia uma mesa farta para fazer festa para quando fosse ungido o rei. E Jessé achava que seriam os seus filhos fortes, aqueles guerreiros. E quando Davi chegou, Deus falou: não, é esse. E Davi foi escolhido. Davi era baixinho, franzino, não nada, um aspecto nenhum de rei. E Deus ungiu Davi como o maior rei que Israel já teve. E a humildade de Davi foi tão grande que Davi, quando Saul estava enlouquecido, Davi ia tocar harpa para ele se curar, para ele melhorar, até o momento em que ele ia assumir o reinado de Israel. Então, gente, o que eu quero dizer, Deus ele não escolhe você por você ser forte, por você ser maravilhoso. Deus escolhe a sua alma, Deus escolhe você por quem você é, tá? Davi foi o maior rei, Davi foi o maior guerreiro, Davi transformou o povo de Israel. Davi é lembrado até hoje como o maior rei que Israel já teve. Então, gente, não é a cor, não é a postura, não é o poder, não é o seu dinheiro que vai te fazer melhor que ninguém. É a sua dignidade, é o seu caráter, é o que você é, a sua alma. Se você está percebendo que você está tendo uma atitude racista, egoísta, é difícil uma pessoa racista, egoísta perceber que é. Eles acham que isso é a coisa mais natural do mundo. Não é. A vida vai mudar vocês, Deus vai mudar você, porque vai chegar um momento em que Deus vai escolher alguém ou alguma coisa para mudar a sua vida, tá? Quem não vai pela dor, quem não vai pelo amor, vai pela dor. E Deus vai se manifestar, Deus já está se manifestando. Não espere, a gente está sendo governado por muitos Saús, tá? Mas vai chegar um momento que Deus vai levantar um Davi e vai transformar essa situação toda. Então, gente, não vamos permitir, não vamos admitir esse tipo de coisa. Todo mundo é pai, todo mundo tem família, todo mundo tem amor. Você que tem poder, tem família, precisa. Você não vai entrar para a história sendo pisoteando outras pessoas. Você não vai dar exemplo para o seu filho. Você que vive com dinheiro roubado, você nunca vai ser exemplo para o seu filho. Por mais poder que você tenha, você sempre será um ladrão perante Deus. Então, não se sinta superior só porque você mora numa mansão. Não se sinta superior porque você tem o carro do ano. Se sinta superior pelo que você é, pelo respeito que você tem pelo próximo, pelo amor que você tem pelo próximo. Aproveite hoje que é Dia dos Pais e dê um exemplo para o seu filho. Seja pai, seja respeitoso, mostre para ele como ele tem que se comportar no futuro, que homem que você quer que ele seja, que mulher que você quer que ele seja. Um ladrão, um bandido, uma pessoa como você ou uma pessoa que respeita o próximo, que ama o próximo. E eu gostaria de terminar lendo um versículo de Lucas,
que Tiago, desculpa, ele diz a prática da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todos os homens, pois, sejam prontos para ouvir, tardio por falar e tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojar-vos de todas as impurezas e acúmulos da maldade. Acolhei a mansidão, as palavras em vós implantada, a qual poderosa para salvar a vossa alma. Tornar-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Então, quando você olhar no espelho, você olha e perceba que você é filho de Deus, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, como o negro foi criado à imagem e semelhança de Deus, como o índio, porque Deus ele não criou corpos, ele criou almas, e as almas criaram os corpos. Então, gente, vamos respeitar, nós somos todos criaturas de Deus, e porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a todos. Deus não tem exceção de pessoas. Quem tem exceção de pessoas são os homens. Então, pensa direito. Se você tem preconceito porque você se acha superior ao negro, porque você se acha superior à mulher, você não é nada. Você só é filho de Deus. Volte para trás. Busque Deus. Mude a sua história, porque se você não mudar a sua história, Deus vai fazer como ele fez com Saul. Ele vai levantar uma outra pessoa para mudar a sua vida. E aí a dor é muito forte, o sofrimento é muito forte. E você, às vezes, acontece muita coisa na sua vida que você não sabe por que você está passando por aquilo. E é Deus que está permitindo, não é Deus que está causando, não. É Deus que está permitindo que aconteça para que você abra o olho para que você amadureça. Nada que acontece com a sua vida é a vontade de Deus. Tudo que acontece na sua vida é o livre-arbítrio que você tem para decidir o que é melhor para você. Como Mateus, ele resolveu não agredir quando ele foi agredido. Ele resolveu conversar, ele mostrou que não é o poder, que não é a postura financeira que faz o homem. O homem ele é feito de caráter, de dignidade, de respeito com o próximo. Tenha um feliz Dia dos Pais e que tudo corra bem na vida de vocês. Use essa pandemia para transformar a sua alma, não só a sua vida financeira, não só pensar em como resgatar o seu trabalho, o seu dinheiro, mas o seu caráter, a sua dignidade, o seu respeito pelo próximo. Use a pandemia para você mudar a sua história, para que o nosso mundo seja trocado, todos os Sauls que a gente tem hoje em dia, por Davis, que vão transformar a nossa história, que vão levar o nosso povo ao progresso, que vão levar o nosso povo à prosperidade. Isso governo nenhum vai fazer. Isso quem vai fazer somos nós, o povo. Mas o povo que tem respeito pelo próximo. O povo que unido no amor vai transformar essa história. Fiquem com Deus. Tenham um excelente Dia dos Pais. E pense nisso. Muito obrigado.